glória a Deus. O Senhor, e tão somente o Senhor, nos fez chegar onde estamos. 28 anos de história. Eu agradeço a Deus porque estou prosseguindo para completar meu 6º ano de caminhada junto aos irmãos aqui. Agradeço por fazer parte deste povo lindo. Gerações passaram e cooperaram com esse trabalho. Gerações estão se formando nesse tempo. Nós vemos Deus agindo e se manifestando. Nós agradecemos por toda a semeadura que foi feita neste lugar, por todos os frutos colhidos. A Deus toda a honra e toda a glória. Mas Deus, Ele quer nos desafiar nesta série de conferências. Deus quer nos desafiar nos 3 momentos que teremos hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Nesses 3 momentos Deus nos quer desafiar a entregarmos a nossa vida para a glória de Deus, a dizermos não só com as palavras, mas com ações, com um testemunho, com uma conduta prática em todos os lugares em que nós estivermos, minha vida para a glória de Deus. Que este seja o começo de uma grande caminhada de fé e vitória em nome de Jesus. Quero pensar com os irmãos sobre coisas novas para novos começos. Coisas novas para novos começos. A irmã falou sobre o aniversário ser um novo começo. Um novo ano, uma nova oportunidade, e também foi essa a visão que Deus me deu. Deus me mostrava, na pessoa de um profeta muito conhecido, que nós precisamos começar um novo ano, uma nova caminhada. A partir de segunda-feira, nós iniciaremos uma nova jornada, buscando alcançar o 29º ano. Mas este ano, todo o que teremos de caminhada até o próximo aniversário, não pode ser um ano em que não progridamos, em que não cresçamos, em que não nos fortaleçamos, em que não experimentemos mais de Deus, em que não nos derramemos mais no Senhor. Não pode ser. E Deus quer falar no nosso coração, que Ele não acrescentou, mais este ano, mais este momento, mais esta oportunidade na vida da Igreja Batista do Alegre, porque Ele não tinha nada para fazer. Pelo contrário, Ele acrescenta mais um ano na vida e na história desta igreja, porque através dele nós temos muito a fazer. E eu creio nisso. Eu creio que nós vamos transtornar o mundo. Eu creio que nós vamos fazer grandes coisas para a glória do Senhor. Eu creio que nada pode impedir, porque o Senhor é conosco, e se Ele é conosco, quem será contra nós? Eu quero ler um texto da palavra e convido você comigo a fazer essa leitura, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Você que ainda não tinha visto na chegada, muito feliz com a sua presença, Deus te abençoe. Todos que estão conosco aqui, com certeza representam muito na nossa vida, na vida da igreja, faz diferença em nossa história, em nome de Jesus, glória a Deus. Isaías capítulo 6, de 1 a 8, é o texto que Deus separou para o meu e para o seu coração, é o texto em que Ele quer usar para te abençoar nesta noite, ainda mais, porque eu tenho certeza que você já foi abençoado. Isaías capítulo 6, de 1 a 8 vai dizer-nos assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus glorioso, Deus santo, continua a falar, Pai, ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender a tua voz. Oh Deus, quebra todas as barreiras para que o entendimento seja real, para que a penetração desta palavra possa alcançar, ó Deus, o mais profundo de cada ser, em nome de Jesus. Porque para o Senhor, pelo Senhor, são todas as coisas em Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus assentar. Quem foi o profeta Isaías? Quem foi o profeta Isaías? Conhecemos este profeta como um dos homens mais usados por Deus. Um homem que declarou e trouxe para nós palavras muito importantes, muito compungentes, muito ungidas, acerca do nascimento de Jesus, acerca do ministério de Jesus, acerca da ressurreição de Jesus. Foi um homem usado por Deus, e o próprio Jesus citou alguns momentos, passagens do livro deste profeta. Muito obrigado, querido. Jesus, certa feita, entrou em uma sinagoga, e ele tomou nas mãos o rolo, uma parte de um texto do profeta Isaías. E naquele dia ele declarou que aquela palavra lida por ele estava se cumprindo ali. Porque Isaías não escreveu por si mesmo ou para ele, mas ele escreveu instruído, inspirado pelo Espírito Santo, porque era um grande servo de Deus. Mas escuta, Isaías, será que ele foi este homem usado em todo o tempo do seu ministério? Será que ele foi este homem cheio do Espírito Santo, e esse homem que podia falar com toda a autoridade da palavra do Senhor todos os dias de seu ministério? Nem todos. No capítulo 6 deste livro, o texto vai nos mostrar uma transformação que Deus, ele realizou na vida do profeta Isaías. Isaías começou a partir desse ano em que morreu o rei Uzias. Neste ano ele começou uma nova vida, uma nova postura. Ele recebeu uma nova unção para a sua vida, para o seu ministério. E Deus está te dizendo nesta noite, esse próximo ano, em busca desse 29º aniversário, Deus quer também usar este ano para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para tocar na tua vida, em o nome de Jesus. Coisas novas para novos começos. Deus diz para o nosso coração:
se você precisa de coisas novas para novos começos, você precisa permitir que Deus mude a sua visão. Deus transforme a sua visão, uma visão além da matéria. E foi exatamente isso que aconteceu e o texto nos mostra. No versículo de número 1, o texto começa a nos dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías, no ano em que morreu o monarca, o rei daquela terra, o rei de Judá, naquele ano ele teve uma experiência com Deus. Mas Isaías agora, no ano em que morre o rei, ele tem uma visão de um ano de perdas. O rei Uzias morreu, um rei que está há 52 anos regendo a nação de Judá. Isaías vê um ano de perdas e transformações, porque um novo monarca será coroado. Um ano de muitas dúvidas acerca da vida política da nação. Como seria a gestão desse novo rei? Como seria o impacto deste novo reinado na nação, no seu povo? Nós estamos vivendo um tempo, este ano em questão, um ano em que nós também teremos eleições, um ano que também talvez traga muitos corações, dúvidas e dificuldades. Muitos estão pensando que se alegrarão, outros estão pensando que se entristecerão, porque estão olhando para o reinado deste mundo, para os políticos que se levantam, para aqueles que se acendem nesse tempo. Isaías estava olhando para o monarca que morreu e talvez pensando de como seria difícil essa transição. Mas neste ano em que todas as coisas pareciam cooperar para um dia difícil, um ano difícil, Deus lhe dá a visão além da matéria. E eu gostaria muito que você também entendesse isso. E que a partir deste ano nós tenhamos essa mesma busca de ir além da matéria, ir além do natural. Escuta, na escola do ser humano, na escola natural, nós estudamos as matérias, nós aprendemos as lições para passar pela prova e então ser aprovado. Mas na escola de Deus, Deus faz diferente. Ele nos coloca na prova para que nós aprendamos a lição. E eu vejo o Isaías aqui, um homem que está sendo colocado na prova, porque Deus tem uma lição poderosa na vida dele. E se você tem sido colocado na prova, escuta, é porque Deus tem lições para realizar, e através dessas lições, maravilhas serão operadas. Você nunca mais será o mesmo, porque a palavra nos garante, irmãos, e você conhece a palavra, que mesmo o choro, mesmo as lágrimas, mesmo os momentos mais difíceis, assim como também todas as comemorações e sorrisos, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e teme a Deus. Deus mostraria a Isaías que aquele momento difícil, que os desastres, que as frustrações, que aquilo que parece que tira o tapete de debaixo dos nossos pés ou o controle das nossas mãos, não poderia mudar a trajetória do projeto de Deus, porque Deus independe da ação humana ou do momento, porque Deus ele faz o que quer, no tempo que quer. Nós ficamos pensando, Deus ele não depende
de um bom momento, de um momento favorável, porque Deus, Ele faz de todos os momentos favoráveis, Ele faz de todos os momentos a seu favor. O rei terreno morreu, mas Deus estava falando com Isaías: não olha apenas com a tua visão material. E nesse tempo em que ele tem a visão do rei que morre, Deus lhe faz ver o rei que está vivo e vive eternamente. E a palavra vai nos dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os reinos vêm e vão, né? Cantando ali, eu estava pensando como que Deus encaixa todas as coisas, como que o Espírito Santo ele se manifesta. Os reinos vêm e vão, mas aquele que vive eternamente reina para sempre, aleluia. Ele viu um alto e sublime trono, e Deus poderosamente também deseja que você olhe para o céu, que nestes próximos dias, desse próximo ano que você está conquistando, dessa terra que o Senhor teu Deus te dá, que você aprenda a olhar para o céu de onde vem o teu socorro, que você aprenda a olhar para o céu de onde vem a tua alegria, que você aprenda a olhar para o céu de onde vem o teu milagre. Porque ainda que haja decadência aqui na terra, ainda que entre um governo que não te alegre, que não te agrade, ainda que coisas difíceis você tenha que enfrentar, Deus, Ele reina eternamente, e só Ele pode ser contigo, só Ele pode te ajudar. Ele permanece no trono. O trono dele não se extingue com o tempo. Gerações passaram, a nossa geração está aqui, mas outras gerações, se Cristo não vier, também estarão aqui. Mas Deus permanece no trono sobre todas elas, aleluia. Ele não muda, mas Ele deseja que a nossa visão mude. Amém, igreja? Nós precisamos ter uma visão além da matéria. O salmista no Salmo 145, versículo 13, vai declarar ao nosso coração: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O teu reino é um reino eterno. Deus te diz nessa noite: olha, invista no que é eterno. Invista no que é eterno. Os reinos terrenos tem impedido muitas pessoas de olhar para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O reino terreno tem impedido muitas pessoas de investir seu tempo, seu trabalho, suas posses para o reino de Deus, para a glória de Deus. Mas Deus diz assim: olhe para o reino que é eterno, olhe para o Rei que é sobre todos os reis. Invista naquilo que é eterno. Cuidado, igreja, cuidado para você não desperdiçar mais um ano investindo e correndo após os seus desejos e o reino que você está construindo nesse tempo passageiro. Aquilo que você junta com tanto sacrifício e esforço. Cuidado para você não ver lá na frente ser perdido. E pior do que perder bens, é perder o bem maior, a oportunidade de ter sido instrumento nas mãos de Deus, a oportunidade de ter feito filhos na fé pela proclamação do Evangelho, perder a oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus e de um dia chegar diante do trono do Senhor com as mãos cheias de boas obras. Porque nós não levaremos e não levaremos nada conosco, a Bíblia assim nos diz. Mas a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que morre no Senhor, porque descansarão no Senhor e as suas obras o seguirão. Aquilo que você faz para o Senhor, você vai levar. É a sua herança, é o seu galardão, aleluia. Olhe para o Senhor, renove a sua visão no Senhor, em nome de Jesus.
Não faça desse novo tempo uma continuação do ano passado, do tempo passado, mas faça desse novo tempo uma oportunidade de coisas novas, de renovo, de transformação, de vitória para a tua vida em nome de Jesus. Coisas novas para novos começos. Escuta, realize uma sincera autoanálise e viva para a glória de Deus. O texto lido nos apresenta um homem que está olhando para dentro de si, um homem que está fazendo uma introspecção, e ele é muito sincero nisso. O texto nos mostra que Isaías começa a ser impactado com a conscientização que ele tem acerca da sua própria identidade. Ele olha para si e ele percebe e fica assombrado com o que ele vê, porque ele vê um homem que ele talvez não conhecesse. Versículo 5 vai dizer assim: então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Se Isaías estava tranquilo com a sua vida espiritual, com a sua vida religiosa até aquele momento, esse momento chegou ao fim agora. Porque neste momento ele olha para si, ele olha para dentro dele, e ele olha para esse Deus que os serafins estão declarando que é santo, 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 Senhor dos exércitos. E agora ele fica impactado, ele diz, e os meus olhos viram esse Deus. Mas quando ele tem uma visão do céu, quando o seu olhar sai da terra e das agruras da terra e é posta sobre o Deus Todo-Poderoso, então ele tem condição de olhar para ele e dizer, ai de mim. E como Deus quer que nesse ano você olhe para você de uma forma muito sincera, reflita acerca dos teus erros, não passe a mão, não abone os teus pecados, os teus erros, não seja alguém que vá passar panos quentes sobre você mesmo, mas entrega a tua vida nas mãos do Senhor, derrama a tua vida nas mãos dEle. Porque Isaías olha para ele, e ele entende então com grandes expectativas Deus tem para ele, mas quão aquém dessas expectativas ele está, como você está. Porque Deus tem expectativas tremendas com a sua vida, mas como você está diante de Deus? Quantos estão tão aquém daquilo que Deus espera, mas Deus ele quer que você caminhe, que você trilhe uma nova trajetória a partir de aqui, em nome de Jesus. Escuta, Thomas Watson vai dizer assim: é bom desmascarar os nossos pecados, para que eles não nos desmascarem. E é muito sério isso. Eu olho para Isaías e vejo um homem que abre o seu coração, um homem que não tem medo de abrir o coração e declarar a verdade, um homem que se expõe, um homem que está disposto a ser muito honesto, a não maquiar, a não aparentar santidade, se na verdade não havia tanta santidade assim. Porque ele vai dizer assim, olha, ai de mim porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu estou parecendo com o povo que eu preciso exortar. Mas ele está nos mostrando que nós precisamos ser sinceros, que essa sinceridade precisa inundar a nossa alma, para que nós venhamos colocar as claras, trazer para fora o nosso pecado, confessar e nos arrependermos. Que nós entender os nossos pecados e não ocultá-los apenas nos olhos dos homens para praticá-los no oculto, mas que entendamos que há alguém que vê
alguém que é santo, 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 Senhor de todos os exércitos. E Ele está olhando para nós, e Ele nos vê, Ele vê todas as ações que praticamos. Ele sabe do pensamento que você oculta do homem, mas Ele entende todas as coisas. Ele, na profundidade do oculto, Ele tudo vê. Oh, meu irmão, toma posição na presença do Senhor nessa noite, porque só quando nós olhamos para aquilo que está dentro, nós podemos então ver transformar aquilo que está fora. Deus te chama nesta noite a ter uma visão além da matéria, a olhar para o céu, a olhar para o Senhor, porque passamos por um tempo muito difícil de pandemia, e depois da pandemia, esse é o primeiro aniversário que temos aqui, primeiro aniversário aqui, depois da pandemia, em podermos ter a igreja participando. Isso é uma vitória, irmãos. Mas quando nós estávamos ali no olho do furacão, talvez nós pensássemos que fôssemos ser sucumbidos ali, exterminados ali. Mas não. Se olhássemos para a terra, se olhássemos para a crise, se olhássemos para a mortandade que assolou o mundo, nós pensaríamos assim, e nós estaríamos assim também. Mas nós olhamos para aquele que olha por nós. Aleluia, glória a Deus. Faça uma sincera autoanálise acerca da sua vida, acerca do seu coração, porque talvez você diga assim: Senhor, eu estou mal, e Deus vai falar: até que enfim você viu isso, então muda a sua vida. Talvez alguém vai dizer assim: Senhor, mas eu estou muito bem. Aí Deus vai dizer assim para você: amém, mas de você eu quero melhor, porque o bom é inimigo do ótimo, e eu quero você entendendo que você pode melhorar, porque você só vai estar na posição que eu quero quando você chegar no céu. E é uma realidade, irmãos, não para de crescer não. Isaías diz assim: ai de mim, porque eu estou perdido. Porque ele começa a enxergar as suas falhas, ele começa a sentir a sua culpa, ele começa a experimentar a necessidade de mudança, a necessidade de transformação, a necessidade de encher-se do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. E como nós precisamos disso, igreja? Por que a igreja não está fazendo a diferença hoje? Por que não? Porque a violência, a morte, porque todas as coisas ruins estão crescendo. Se a igreja parece também crescer, entre aspas, mas estamos fazendo a nossa parte como igreja, estamos vivendo a realidade do reino de Deus? Essa é a grande pergunta. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto religioso, sair da nossa zona de conforto espiritual. Nós estamos muito bem, mas cuidado para que no ano que morreu o rei Uzias, ou no ano da perseguição, no ano da dificuldade, você não tenha para quem olhar, porque você nunca olhou para Deus. Precisamos sair então da nossa zona de conforto, olhar menos para as coisas da terra e olhar mais para o céu, apontar menos dedos para o homem, mas levantar mãos santas para o Senhor, lançar menos pedra nas pessoas, mas cuidar mais da nossa vida para consagrá-la e colocá-la no altar. Precisamos muito, irmãos. O profeta está assombrado aqui, porque ele entende que ele é um homem impuro diante de Deus, desse Deus santo, e ele habita no meio de um povo de impuros lábios. Escuta, Isaías, com essa análise introspectiva aqui, ele percebe que ele não está fazendo diferença. Seja sincero com você. Você tem feito diferença? Você tem feito diferença na sua casa? Porque aqui é uma coisa, lá em casa é diferente, porque lá em casa eu me sinto tão à vontade que eu não tenho que representar, eu não tenho que sorrir quando eu não quero sorrir, eu não tenho que falar quando eu não quero falar. Na igreja é muito fácil
Você fala quando não quer, você sorri quando não sente vontade. Mas Deus quer que você seja sincero e seja reto. Deus quer que você mude a sua vida. Deus quer que você olhe para esta questão da diferença que começa na sua casa, que vai então assim fazendo com que todos os relacionamentos em todos os lugares que você esteja possa ser transformado. Lá no seu trabalho, lá na escola, você precisa ser luz. Isaías, ele então está entendendo que a sua conduta não é diferente do povo que ele precisava exortar. Ele diz assim: ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo assim: olha, eu estou igualzinho ao povo a quem eu preciso exortar. E talvez essa seja uma grande questão, de não convidarmos pessoas para estar na casa de Deus. Talvez esta seja uma grande questão para não evangelizarmos, para não falarmos de Jesus, porque talvez nós estamos tão parecidos com eles, que se formos falar seremos arguidos, seremos repreendidos. Se formos falar nos sentiremos vergonha, porque olharão para nós e nos julgarão. Mas você faz isso ou faz aquilo, você fala isso ou fala aquilo outro. Talvez hoje nós não tenhamos tanta coragem de pregar o Evangelho e cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente porque nós nos parecemos tantos com aqueles que nós dizemos precisar da graça. Deus tem misericórdia de nós. Mas Deus nos pergunta nesta noite a todos nós, a começar deste que vos fala. Falamos do povo que não conhece o Senhor, escuta isso. Falamos de um povo que não conhece o Senhor, mas nós conhecemos esse Deus que nós servimos. A palavra de Deus lá em Oséias vai dizer para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas temos prosseguido nesse conhecimento, nessa busca. Nesse mesmo profeta a palavra é declarada que o povo de Deus, o meu povo, é destruído porque falta conhecimento. E talvez esse seja a grande arma de Satanás nesse tempo. A falta de conhecimento da palavra, a falta de conhecimento da vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Falamos das prioridades erradas do mundo, mas até que ponto nós corrigimos as nossas? Até que ponto nós estamos priorizando Deus? Até que ponto nós estamos deixando as nossas festas, os nossos entretenimentos, as nossas coisas para fazer a vontade de Deus, para estar na casa de Deus? Até quanto nós nos sacrificamos para dar o nosso melhor a Deus? Ou estamos em contínuo dando apenas a nossa sobra, o tempo que sobra, o dinheiro que sobra, a vontade que sobra? Mas a nossa carne, ela nunca quer essas coisas. Por isso sempre sobra muito pouco. Escuta, falamos da idolatria do mundo, mas até que ponto nós também não temos adorado Mamon? Até que ponto a fama, o dinheiro, a vaidade não tem sido Deus e se levantado como o Senhor das nossas vidas? Até que ponto nós temos jogado por terra e quebrado toda a idolatria do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida? Até que ponto? Isaías olha com sinceridade para ele: olha, eu sou tão igual a esse povo. Mas Isaías, ele não continuou igual. Amém? E é por isso que Deus está falando com você a partir dessa noite, a partir desse ano, que você possa ter uma visão diferenciada, que você possa olhar para o céu, e que essa visão do céu possa ver quem você é de fato, e a visão de você de fato possa transformar você, ou então motivar você a ser transformado. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 7:8 assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu quero que essa palavra ela se cumpra na minha e na sua vida, amém? Que o nosso final possa ser glorioso, muito melhor do que quando nós começamos a nossa caminhada cristã.
que nós possamos crescer dia a dia, que nós possamos alcançar maturidade dia a dia, que nós possamos aprofundar na graça, na glória do Senhor dia a dia, que nós possamos experimentar porção nova do Espírito Santo todos os dias. Aquele que mudou a vida do profeta é aquele que reina sobre a sua vida hoje. Aquele que deu uma visão do céu para o profeta é aquele que diz para você nessa noite: tira os teus olhos da terra. Aquele que mudou a vida de Isaías é aquele que quer mudar a tua vida. Inicie uma nova visão. Segundo, faça uma autoanálise sincera da tua vida. E terceiro, eu quero fechar dizendo para você: assuma um compromisso definitivo com Deus. Assuma um compromisso definitivo com Deus. Porque depois destas duas etapas, Isaías, ele não consegue ser o mesmo. Ele não consegue mais viver uma vida sem firmeza, sem alegria, sem esperança, sem Espírito Santo. Ele não consegue mais, porque não existe meio termo. Deus não aceita mornidão, mas Ele nos convida a sermos quentes. Mas se não formos quentes, para Ele só existe um outro que seja antônimo: é frio. Morno não existe, para Deus não. Ele nos convida a ser quentes. Viva para a glória dele. Versículo 8, capítulo 6 de Isaías. Quando Isaías assume um compromisso definitivo com o Senhor. A palavra nos diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pergunta a Isaías: Isaías, a quem enviarei? Deus pergunta a Isaías: quem há de ir por nós? Quebrando todos os medos que talvez poderia haver no coração dele, quebrando aquela questão que o igualava ao seu povo, naquilo que era desagradável aos olhos do Senhor, mas tomando posse de uma nova unção, tomando posse de uma nova visão. Ele agora, ele toma posse da sua missão, da missão que Deus tem para ele. Eis-me aqui. Ele assume a missão para ele. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus te chama nesta noite a assumir a tua missão, porque você não foi salvo apenas para viver os teus dias aqui e um dia morrer e ir para a glória, mas você foi salvo para ser bênção na vida de outros, para ajudar na salvação de outros, para fazer crescer o reino de Deus neste lugar. Como Isaías, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus dons e talentos ao Senhor. Sai de trás desse esconderijo, Adão, porque Deus te vê. Ele sabe quem você é. Não adianta esconder. Encara o pecado e muda de vida, porque Deus te prosperará e te abençoará em o nome de Jesus. Assim como Ele fez com Isaías, Ele deseja fazer conosco. Escuta, no livro de Hebreus, o Senhor nos apresenta uma galeria de homens e mulheres de fé. E o texto é tão profundo, capítulo 11. O texto é tão profundo e Deus vai falando acerca de homens e mulheres que fizeram diferença pela fé. E Deus diz destas pessoas que Ele não se envergonha deles e não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Deus ainda diz destas pessoas que eles não eram dignos deste mundo, este mundo não era dignos dele. E ficamos olhando, irmãos,
a diferença que estes homens e mulheres fizeram, a história que eles marcaram, a conduta irrepreensível que tiveram após essa transformação, após serem amadurecidos na fé, após um processo. Não iniba o processo de Deus na tua vida, permita que Ele prossiga te ensinando, te aperfeiçoando, te ajustando para a glória dEle. Mas olhando para esses homens e mulheres de fé, da galeria de Hebreus 11, eles morreram, eles não estão mais aqui. Se olharmos para a história da igreja, para a história do evangelho na terra, nós poderíamos citar homens e mulheres maravilhosos, poderíamos lembrar de nomes famosos como Lutero, contra Calvino, nós poderíamos citar Martin Luther King, Charles Spurgeon, John Wesley e tantos outros nomes que marcaram a sua época, mas eles viveram e eles atuaram em um determinado tempo e lugar. Eles estavam determinados a serem o que foram no tempo e no espaço em que eles estavam inseridos. Eles não estão mais aqui, eles morreram, mas hoje você está aqui. E Deus quer que você faça parte da galeria de fé hoje. E Deus quer que você faça parte de homens e mulheres que vão marcar a história do Evangelho, a história da graça de Deus, a história da proclamação do Evangelho da paz. Hoje! É você hoje! Somos nós hoje! Aleluia! E Deus nos dá essa oportunidade, igreja. Até quando nós vamos ficar parados? Até quando as pessoas estão morrendo e a igreja parada? Até quando nós vamos dar desculpa ou falar, vamos fazer força para ir à casa de Deus? Misericórdia, Senhor. Esses homens e mulheres não estão mais aqui, mas você está. E Deus te pergunta nesta noite: quem proclamará o meu nome este ano com poder e autoridade do meu Espírito? Quem fará as obras, as minhas obras neste lugar, cheias do meu Espírito Santo, e assim farão com que seus dons e talentos sejam vistos e postos à prova? Deus te pergunta nesta noite: quem ganhará ovelhas e gerará ovelhas para acrescentar no meu rebanho este ano? Se você é alguém que responde positivamente a estas perguntas, se você quer dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você entende que você é esta pessoa que quer fazer essa diferença, que você quer sair do seu comodismo, se você está bem, você quer então partir para o melhor, porque o bom é inimigo do ótimo. Se você está mal, você diz hoje, eu posso vencer e já estou vencendo em o nome de Jesus. E a partir de hoje serei uma nova criatura, serei um homem usado, serei uma mulher usada, serei uma pessoa cheia do teu Espírito Santo, ó Deus. Serei instrumento para levar muitas almas que estão presas no pecado, que estão vivendo o inferno na terra, para a glória do céu que começa aqui, porque Jesus, Ele veio dar vida e vida abundante. Aleluia. Se você é esta pessoa, levante-se do seu lugar, coloca a tua vida no altar, consagra o teu coração, consagra quem você é, consagra a tua pequenez, porque Deus fala ao teu coração que Ele te faz forte, que Ele te faz grande, porque você vai ser grande para a glória dEle. Se humilha na presença dEle, porque Ele te exaltará. Ele te exaltará fazendo de você um servo, uma serva fiel. Ele te exaltará fazendo de você alguém da galeria da fé de hoje, alguém de quem Ele não se envergonhe de ser chamado seu Deus, alguém que Ele vai dizer também que este mundo não era digno de você, porque você está acima da média.
não pela sua bondade, mas pelo Cristo que reside no teu coração. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, eu quero ministrar a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o povo, ó Pai, que se consagra nesta hora. Eu quero, ó Pai, ministrar a tua bênção e profetizar vitória. Eu quero profetizar que estes lábios proclamarão teu evangelho com ousadia. Eu quero profetizar na vida da tua igreja, Pai, que dons e talentos serão vistos para a tua glória, Pai, que vidas serão usadas para a obra que o Senhor quiser. Eu, em nome de Jesus, profetizo, Pai, que a liberdade do teu Espírito seja vista no meio do teu povo, e a alegria do Senhor possa contagiar os corações. Eu ministro sobre o teu povo a tua bênção, Pai, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, o nosso glorioso Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que as consolações e comunhão do Espírito Santo do Senhor, o Paráclito vivo do Deus vivo, possa ser com todo o povo de Deus, agora e em todo o tempo. Nós consagramos em o nome de Jesus, te agradecendo pelos 28 anos de vida desta igreja e te pedindo que o Senhor acrescente tantos quanto o Senhor desejar, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.